Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, verso 28. Palavras do Senhor Jesus Cristo, gotinhas da verdade, em mais um vídeo, mais algumas gotinhas de conhecimento da palavra do Senhor. Estamos aprendendo sobre a ressurreição, usando como exemplo, como base, a ressurreição de Jesus Cristo. Os apóstolos, eles caprichosamente colocaram em evidência na pregação, no ensino deles, a ressurreição de Jesus. Vejamos Atos capítulo 4, versos 1 e 2. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Vejam, os discípulos sendo interceptados por esses líderes da religião judaica. A razão daquela intervenção foi o fato de que eles estavam pregando em Jesus a ressurreição dos mortos. Você sabe que isto resultou na prisão dos apóstolos. Vejamos agora no mesmo capítulo o verso 33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Veja que lindo! Eles davam um forte testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Isso é lindo. Eles não pregavam, não ensinavam aquele ensino monótono, sem vida, sem unção, aquela coisa tipo resinha, repetitiva, mas havia graça, havia virtude, porque eles sabiam que o que estavam ensinando era a verdade. Agora, voltando um pouco, Jesus, ele enfrentou um grupo. Este grupo não acreditava de modo nenhum na ressurreição dos mortos, os saduceus. E eles vieram preparados, isto segundo o que eles sabiam, para interceptarem Jesus também. E com uma pergunta que ela tinha sua lógica natural. Mestre, na lei, Moisés instituiu que se uma mulher casa e ela fica viúva e não deixou filho, o irmão do falecido é obrigado a casar com ela para deixar descendência. E entre nós, uma mulher, ela foi esposa de 7 irmãos.
Todos eles morreram e não deixaram descendência. E daí? Quando ressuscitarem, na ressurreição, de quem que ela vai ser esposa? Note que parecia que eles tinham envolvido Jesus num embaraço, mas misericórdia! Quem seria capaz de embaraçar Jesus em alguma coisa? Ele respondeu: errais, olhe bem, errais, por não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus. Na ressurreição, nem se casam e nem se dão em casamento. Todos serão como os anjos, isto é, assexuados. Então, eles pensavam com esta pergunta, que ela tem a sua lógica. Eu já ouvi alguém apresentar o seguinte comentário: mas, e daí? Tem elemento que casa 3 vezes, fica viúvo 2, 3 vezes, e também tem aqueles que separam e casa com outra. E na ressurreição, com qual mulher o elemento vai ficar? Olha, pare com essas perguntas. Pare de pensar nisto. Os saduceus pensavam assim, usaram esta lógica, segundo eles, para procurar embaraçar Jesus. Mas o segredo, a razão de tudo isto, segundo o próprio Jesus, foi a falta de conhecimento das Escrituras. Isto é o básico na nossa fé, na nossa vida cristã, no nosso ministério. Nós não vamos a lado nenhum sem conhecer as Escrituras. Errais, por não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus. Na ressurreição não se casam, nem se dão em casamentos. Todos serão como anjos. É bom a gente examinar as coisas. É bom a gente copiar aquele sistema apostólico. Lembrem que no primeiro batismo em Jerusalém, eles batizaram quase 3.000 pessoas. E logo em seguida, a este batismo, ao relatório deste batismo, Atos 2, 42, diz assim: e perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos. Não tinha perigo de errar. Hoje existe aqueles argumentos, você vai ouvir certos apologistas e eles ficam citando Irineu, Agostinho, Jerônimo, ficam citando os chamados pais da igreja. Prefiro, na minha fé,
nas minhas pregações, citar a doutrina dos apóstolos e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Isto é, nós temos que manter uma linha teológica presa às Escrituras, à doutrina dos apóstolos, agir como eles agiram como aprenderam de Jesus. Cuidado com aquela. Eu ouvi alguém falando, quando este alguém foi perguntado se, olha, Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os apóstolos batizaram em nome de Jesus. Qual que é o certo? Este líder respondeu. Veja que resposta banal, sem fundamento. Olha, eu prefiro seguir a ordem de Jesus. Não os discípulos, não os apóstolos. Seguir a ordem de Jesus. Incrível, que contradição! Os apóstolos estavam dentro do princípio de Jesus, cumprindo as ordenanças de Jesus. Agora, eu falar, prefiro Jesus aos apóstolos. Finalizando, vamos preferir as Escrituras. E elas dizem, o Novo Testamento diz que os convertidos perseveravam na doutrina dos apóstolos. E lembre-se, os apóstolos pregaram em Jesus a ressurreição dos mortos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.